Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. Além disso, já deixa aquele like para me ajudar. E também eu quero falar sobre o Apoia-se e o meu Pix. O Apoia-se é uma plataforma que você pode me ajudar com valores a partir de R$ 5,00 por mês. Caso você prefira o Pix, o QR Code está na tela, ou ainda através do e-mail que está aparecendo agora. Então, boa história! As 5 Panelas de Ouro, de Alcântara Machado. Dona Esmeralda Foz era filha de Dona Gertrudes Lemos, que em Jataí Estação muito fez pelo espiritismo. Tidoca Lemos morreu desprevenido. Dona Gertrudes ficou nervosa com a incerteza do destino que tivera a alma do marido. Daí o ter entrado para sócia contribuinte do Centro Espírita Amigos de Jesus. Logo na primeira reunião, Tidoca apareceu pigarreando seco, um velho cacuete dele. Disse que estava bem, mandou lembranças para os amigos, recomendou insistentemente à mulher que não deixasse de pagar os 20.000 réis que ele morreu devendo ao tenente Euclides, o orador oficial do centro, falou dos deveres de amor e caridade para com o próximo e se despediu pigarreando seco. Dona Gertrudes virou espiritista fanática, porém não pagou os 20.000 réis ao tenente Euclides, o que foi um dos motivos do cisma havido no Amigos de Jesus e imediata fundação do Companheiros de Cristo, com Dona Gertrudes no cargo de primeira secretária. Por essa época, Dona Esmeralda tinha seus 16, 17 anos e já por qualquer coisa ria demais ou chorava demais, ou ria depois chorava, chorava depois ria. Diziam para ela, o Inacinho do Areão caiu do cavalo. Ela ia e ria que era um despropósito. Acrescentavam, bateu com a cabeça numa pedra e morreu. Ela ia e desandava a chorar, soluçando de cortar o coração. Dá uma boa médium, pensou Dona Gertrudes, e levou a filha no centro. Até então, a médium preferida do Companheiros de Cristo era a filha do presidente, maestro Angiolini, chamada Celeste Aida. Logo se estabeleceu uma rivalidade tremenda, porque Angiolini achavam ruinzinhas as comunicações feitas por intermédio de Esmeralda. Espiritismo é como música, precisa coração. O coração é que comanda. E a Esmeralda só tinha cabeça. Por seu lado, Dona Gertrudes atrapalhava com apartes caçoístas os discursos que os espíritos ditavam para Celeste Aida. A diretoria aí resolveu consultar o pai Jacó, protetor do centro. Um médium de Pincenê veio especialmente de São Paulo. Pai Jacó entrou nele e decidiu a questão a favor da filha do presidente. Dona Gertrudes protestou inflamada, dizendo que a coisa lhe cheirava a tribofe. Esmeralda principiou a chorar. Dona Gertrudes agarrou na mão dela, antes de sair deu uma gargalhada satânica e gritou para Salvini. Você, seu carcamano, quando nasceu te jogaram 2 vezes na parede. Uma vez grudou, outra não. Esmeralda compreendeu, largou de chorar e riu até a mãe dizer chega com 2 beliscões. Meses depois, Dona Gertrudes se mudou para Jataí Vila e casou a filha com um moço muito bom, Nicolau Foz, empregado da Luz e Força e oposicionista vermelho. Dias depois morreu de susto. Tarde da noite explodiu perto da casa dela uma fábrica de fogos. Dona Gertrudes foi encontrada já fria, apertando contra o peito o triunfo na vida terrena pelo magnetismo pessoal do professor E. Bedlamit de Columbus, Ohio. Morreu de susto. A filha sofreu muito, gostava da mãe, e morta a mãe, passou a gostar do único bem do espólio, uma cachorrinha peluda. Muito vagabunda, mas muito célebre. Tinha sido presente de uma comadre da de Cujos. Dona Gertrudes a recebeu novinha, com dias apenas, e já batizada a Goiabada. Nome horrível que Dona Gertrudes resolveu mudar. Consultou a filha pediu um dia para pensar. Pensou e sugeriu 2 a escolher, Florzinha e Violeta. Dona Gertrudes recusou,
passou em revista outros e afinal se decidiu por Dorotéia Cabral. Daí a celebridade. Toda a gente fez questão de conhecer Dorotéia Cabral. E Dona Gertrudes explicava: os animais não são nossos irmãos inferiores? Pois então devem ter nome de gente. Por isso o genro se animou um dia a observar. Se a cachorrinha tem direito a nome de gente, tem direito a apelido. Dorotéia Cabral é muito comprido. Fica sendo Teteia. Dona Gertrudes não discordou. Fez, porém, uma restrição. Não há dúvida, Teteia está bem, mas só na intimidade. Enquanto crescia o amor de Dona Esmeralda, que não tinha filhos, pela Teteia, grandes sucessos modificavam a vida do país. E Jataí Vila, cidade, cabeça de comarca, mas sempre Jataí Vila, para distinguir de Jataí Estação, onde passavam os trilhos da Boigiana, foi teatro de muitos e variados acontecimentos. Com seus 4.700 vizinhos, há muitos anos vivia empenhada em furiosa luta política. De um lado, os partidários de Zequinha Silva, desde 5 lustros chefe do situacionismo. De outro, os do Major Mourão, alentejano de nascimento, e seu braço direito, Nicolau Foz. Aqueles eram os perrepistas, estes os oposicionistas. Luta local só. Os antiperrepistas também pertenciam incondicionalmente ao PRP, mas ao PRP estadual, ao governo, nunca ao de Zequinha Silva. A ambição deles era construir um dia com sua gente o PRP de Jataí Vila. Obedeciam à orientação de um deputado que em Jataí Estação era situacionista, em Jataí Vila oposicionista, e tecia seus pauzinhos na capital junto aos chefões para derrubar o tiranete de Jataí Vila, que a oposição não se cansava de apontar como indigno dos nossos foros de civilização e cultura. A coisa, porém, continuava no mesmo pé, sem dar esperança de modificação próxima, até que veio o movimento revolucionário de outubro de 1930. Então principiou uma emulação desesperada. Todas as provas iniludíveis de dedicação à causa da legalidade, o que equivalia a dizer à causa sagrada do Brasil Unido, foram dados pelos dois partidos. Zequinha Silva telegrafava solidariedade aos presidentes da República e do Estado. O Major Mourão imediatamente fazia o mesmo. Fazia mais, estendia essa solidariedade inabalável ao ministro da Guerra e ao ministro da Marinha, ao presidente da CD do PRP, ao secretário de Justiça e ao chefe de polícia do Estado. E quando Zequinha resolveu organizar um batalhão patriótico, a oposição anunciou a formação de 2, infantaria e cavalaria. Porém, Zequinha Silva contava com o maior número de elementos, 32 sujeitos pegados à força pelo subdelegado Tolentino foram convenientemente calçados e seguiram logo sob o comando do cabo do destacamento. Este levava uma carta do diretório para o secretário da Justiça, pedindo que os voluntários de Jataí Vila fossem aproveitados na faxina dos quartéis da capital, para sossego de suas respeitáveis famílias, cujo patriotismo honra sobremaneira as nossas gloriosas tradições bandeirantes. Passados uns dias, a viúva Mané Bindão, inventora e fabricante única de um doce chamado Beija-me Devagar, recebeu carta do filho dizendo que a coisa em Itararé estava bem preta. A viúva Mané Bindão foi na casa do Zequinha e amaldiçoou a família Silva até a última geração. A oposição pulou nas ruas de contentamento. Pulou um dia só, entretanto. O governo mandou perguntar para o Major Mourão se os homens dele seguiam ou como era. O major respondeu que estavam de partida. Foi uma vergonha. O Afonso Henriques, filho do major, afundou no mato com 2 primos. Antônio Vicente de Camargo Júnior, um dos chefes oposicionistas, declarou que não criara filho para carne de canhão. E assim todos, até que Nicolau teve uma ideia. 3 léguas para o norte, em São Benedito do Alecrim, nas divisas de Minas, havia 2 batalhões em pé de guerra. Um paulista aquartelado no grupo escolar Marechal Deodoro, outro mineiro no grupo escolar Marechal Floriano. Os 2 prédios ficavam na mesma rua, mas seus ocupantes trocavam gentilezas. Cada batalhão só esperava a hora de aderir ao adversário, pois então era comunicar para o governo que o pessoal oposicionista de Jataí Vila iria reforçar a tropa de São Benedito do Alecrim, e estava tudo arranjado.
Não estava. O governo mandou ordem para os homens partirem sem demora para a capital. Aí seria resolvido o destino deles. Que remédio? O major Mourão recrutou 3 matadores profissionais, 2 ladrões de cavalos, um preto maluco que pensava que era relógio e vivia no Largo da Matriz, movendo os braços que nem ponteiros, um surdo-mudo de nascença, e um tal Chico Rosa, mais conhecido por Chico Perna de Pau. Os matadores e os ladrões custaram 100.000 réis por cabeça, 500.000 réis que o major desembolsou sem a mulher saber. A Filarmônica Dr. Quirino tocou o hino nacional. Antônio Vicente fez um discurso patriótico. Os homens subiram num caminhão. O Laudelino Pinto, do Centro Cultural, gritou: "Que cada um traga uma orelha do Bernardes. São os meus votos sinceros." E toca para Jataí Estação pegar o trem. A Filarmônica em outro caminhão e os chefes oposicionistas num torpedo foram escoltados. "Assim a gente tem certeza de que os maganos embarcam", disse o major. "Que não desertam antes de chegar na estação", corroborou Nicolau. "Eu sapeco outro discurso neles quando o trem chegar", prometeu Antônio Vicente. Seguiram, já a noite vinha descendo. Daí a 20 minutos estavam chegados. Estação Pequetita, encheram a plataforma. A Filarmônica iniciou imediatamente a canção do Soldado Paulista, e o major dava suas últimas instruções aos bravos de Jataí Vila, quando o chefe da estação chegou todo transtornado. Seu major! Seu major suspendeu as instruções, ficou esperando. Seu major, deu-se. O quê? A coisa. Hein? A coisa, ou Washington. Não percebo, homem. A revolução venceu. Estás doido? O chefe da estação ficou possesso. Eu doido? O senhor é que está maluco? Se não é analfabeto, leia isto. Tirou do bolso um papel, encostou na cara do major. O major pegou no papel, deu-lhe para Nicolau ler. E Nicolau leu. 509713. Centenas invertidas pelos 5. O chefe deu um pulo. Não é esse? Arrancou o joguinho das mãos do Nicolau, meteu no bolso, puxou outro papel, leu, deu para Nicolau ler. Nicolau leu 3 vezes. Ia ler outra vez com os olhos cada vez mais esbugalhados, mas o major não deixou. Dize lá do que se trata. Vamos! Nicolau devolveu a cópia do telegrama para o chefe. O chefe saiu correndo para avisar outros. Nicolau puxou o major e Antônio Vicente de lado e falou: "A revolução venceu no Rio. O Washington fugiu." O major rugiu: "Lérias, aquilo é um homem. Não sabe o que é fugir." "Telegrama oficial, seu major." "Pois se é oficial, a revolução não venceu. Telegrama oficial só pode ser do governo. O governo está de pé." Antônio Vicente procurou chamar o major à razão. O major teimou. Começaram a discutir. O sino da estação anunciou a saída do trem de Engenheiro a Brunhosa. Daí a minutos estava em Jataí. Um vivório se ouviu longe, coisa indistinta. Os 3 abriram bem os ouvidos. "Júlio", disse o major. "Que é que lhe dizia eu?" "Getúlio", disse Nicolau. "Ouvi perfeitamente." "Escutem", suplicou Antônio Vicente. O vivório foi-se chegando. Começou o foguetório também. "Júlio", disse o major, "não tem discussão." "Getúlio", disse Nicolau. "Getúlio Vargas." "Esperem", pediu Antônio Vicente. Esperaram. O foguetório não deixou os 3 perceberem bem o vivório, mas de repente, juntinho deles, explodiu com tanta violência um "Viva o Dr. Getúlio Vargas" que os 3 até recuaram de susto. E Chico Perna de Pau repetiu "Viva." O major indignado ia gritar com o Chico, mas os matadores profissionais e os ladrões de cavalo sacaram das garruchas e deram de atirar para todos os lados. O major se agachou atrás de um banco gritando: "Não me matem, que eu sou português." Chico Perna de Pau perguntou: "Quem é que é português?" Antônio Vicente subiu no banco e gritou desvairado: "Abaixo a plutocracia!" Os voluntários de Jataí Vila, esgotadas as munições, corresponderam: "Viva!" Antônio Vicente tornou a gritar: "Abaixo os opressores do povo!" E os voluntários de Jataí Vila, delirantes: "Viva!"
A estação já estava cheia de revolucionários. O trem chegou, vivórios e mais vivórios. O trem partiu. O major no meio do povo bradava. Que eu saiba que vinha lá, isso sabia. Mas, caramba, rapazes, nunca pensei que viesse já. Viva Jataí Vila! Morra! Berrou o mulato no ouvido do major. Isto aqui não é Jataí Vila. O major pediu muitas desculpas, mas o mulato não queria desculpas. Queria 10 puas para beber à saúde do Isidoro e exigia um viva ao Isidoro. Viva! Disse o major. Toma lá 5.000 réis, que 10 não tenho. O Nicolau conferenciava na sala do telegrafista com o doutor Querido, que desde a monarquia era oposicionista na zona. Está feito, disse e saiu à procura dos companheiros. Arrancou o major das mãos de um italiano recém-chegado da penitenciária, que já obrigara o major a dar 3 morras. Morra Mussolini, morra Matarazzo e morra D'Annunzio. Interrompeu um discurso de Antônio Vicente sobre a Revolução Francesa, arrebanhou com promessas os músicos e os voluntários, saiu com eles da estação. Em 2 tempos, conseguiu convencer todos a voltar imediatamente para Jataí Vila tomar conta do governo. Com uma provisão de foguetes e bombas de parede, chisparam na estrada e entraram em Jataí Vila, de escapamento aberto. No caminhão da frente, os voluntários soltavam foguetes e jogavam bombas. A seguir, no torpedo de capota descida, os chefes da oposição vivavam a democracia brasileira e gritavam para os que abriam bocas de espanto nas calçadas e janelas. Vencemos! Por último, os músicos tocavam o hino a João Pessoa. Foram direto para o Largo da Matriz. Fez-se um ajuntamento de uns 30 sujeitos. Antônio Vicente arengou. Enquanto ele arengava, o coronel chamou o Negrinho. Corre lá em casa e diz a Emília que vencemos. O Negrinho voltou logo com a Emília e a Emília louca de alegria. Já telegrafaste ao senhor Dr. Washington com as nossas felicitações? O major explicou e ela arrebentou. Tu mandas dizer-me que vencemos? Eu penso que vencemos os legalistas. Agora, se é para perder de uma vez a vergonha, viva esse tal de Getúlio e mais a cambada toda. Deu meia volta e se retirou muito digna, deixando o major frio. Mas daí a pouco chegou fardado o coronel Cerqueira, veterano do Paraguai, com o peito cheio de medalhas, imensamente comovido, derrubando lágrimas. Abraçou o major dizendo: um abraço, meu bravo. Conte comigo. Quando é que chega o imperador? O major ficou sem saber o que responder. A filha do coronel Cerqueira fez uns sinais desesperados. O major compreendeu e respondeu: o imperador? Ah, sim. Sua Majestade não demora, está aí para nossa felicidade. Eu aviso o dia exato da chegada, e agora vá para casa, que a noite está fria. O coronel se retirou pelo braço da filha. Antônio Vicente, alheio ao que se passava em torno, continuava arengando. Nicolau mandava recados, ia chegando gente, iam chegando moleques, todos os moleques de Jataí Vila. Nicolau contou por alto os presentes. Caçou a palavra de Antônio Vicente. Me deixe ao menos meter a ronca na Bastilha. Eu ainda não falei na Bastilha. E gritou: quem for brasileiro que me acompanhe. Houve uma indecisão, porém o Lázaro Turco da verdadeira loja síria falou: como é, pessoal? Patriotismo! E o pessoal acompanhou, menos o Janjão, porteiro do grupo. Enquanto eu não ler isso no Correio Paulistano, eu não acredito mesmo. Ocupada a cadeia, o delegado desaparecera vestido de mulher, disseram muitos que juraram ter visto. Os revolucionários soltaram 2 negros desordeiros, um leproso e a Mariazinha louca, que encontraram acorrentada, anunciando para breve o juízo final. Nicolau não queria libertar Mariazinha antes de tirar uma fotografia para mostrar os métodos inquisitoriais dos déspotas vencidos. Mas Antônio Vicente propôs coisa melhor. A gente solta a peste e no lugar dela acorrenta o Zequinha Silva, para ele ver se é bom. A casa do Zequinha Silva estava com a porta e as janelas de pau cerradas, quando o grupo parou em frente dando morras. Vai ver que já abriu o chambre, pensou Nicolau. Bateram, ninguém veio abrir, mas logo depois os gritos de arromba, arromba, fizeram com que uma das janelas se abrisse e espiasse uma pretinha de olhos assustados. Antônio Vicente mandou: vá chamar seu patrão.
Sim, senhor. Demorou um instante e voltou. Dona Trindade manda dizer que o patrão não pode vir não, senhor, porque a filha dele, Dona Isolina, está tendo filho. Mentira! Berrou Nicolau. Diga para ele que venha, senão nós arrombamos a porta e fazemos uma gravata nele. A negrinha foi dizer, e Nicolau não tinha acabado de explicar para o major o que era uma gravata gaúcha, quando a parteira, Dona Gigé, apareceu na janela. Vão embora, seus vagabundos, seus covardes. A criança nem bem nasceu e vocês já querem estragar a vida dela, seus assassinos. Houve um silêncio, e no silêncio se levantou a voz amável do major. Ah, nasceu mesmo? Pensamos que fosse broma. É homem ou mulher? Não é da sua conta, disse Dona Gegê e bateu a janela na cara dos patriotas. Antônio Vicente falou. E agora? O entusiasmo tinha esfriado. O major arriscou. Vamos todos para as nossas casas, que o dia já foi muito bem ganho. Vão vocês, falou Nicolau. Eu não durmo esta noite. Não dormiu. Com 3 ou 4 mais dedicados, passou a noite inteira tomando providências, e o major acordou no outro dia presidente da junta provisória de Jataí-Vila, o que reconciliou Dona Emília com a Revolução. Assim está conforme. Os valores para frente é o que se quer. A junta Mourão Nicolau Vicente tomou conta de Jataí-Vila 2 dias, com poderes discricionários. Na manhã do terceiro chegou o delegado mandado de São Paulo, Dr. Santos Dumont Salomão. A junta foi destituída e nomeado prefeito o agente da Ford, Idílio Madeira. Despeitadíssimo, o pessoal da ex-junta organizou o Bloco dos Destemidos, ou os 18 de Copacabana. O Dr. Salomão se viu meio fraco, procurou-se chegar ao Zequinha. Mandou dizer para ele que quando precisasse de garantias de vida, era só dar uma telefonada, preparando o terreno para uma aliança no momento oportuno. Nicolau ficou fulo com tais manobras. Telegrafou para São Paulo protestando, mas São Paulo não deu resposta. Recorreu então ao mimeógrafo da papelaria Humaitá. Todos os dias Jataí-Vila se enchia de manifestos, xingando usurpadores adventícios. Dr. Santos Dumont Salomão, filho de Mascate Sírio com mulata sem vergonha, e Idílio Madeira, brasileiro sim, mas natural da terra de Calabar. O Dr. Salomão reagiu conservando 24 horas no xadrez o Afonso Henriques Mourão, acusado de ter desencaminhado uma menor 3 anos antes, e organizou o Bloco dos Animosos ou os Mártires da Clevelândia. Os mártires se reuniram à noitinha no Largo da Matriz e, quando se sentiam de fato animosos, marchavam para a casa do prefeito berrando: Nós queremos Madeira! E merecem, escreveu Nicolau num de seus manifestos. Então, vendo as coisas assim mal paradas, o vigário resolveu pacificar os espíritos. A matriz estava sendo reformada, engrandecida até com um altar dedicado a Santa Joana d'Arc. A primeira quermesse tinha rendido pouco apesar dos esforços da comissão presidida por Zequinha Silva. Padre Zoroastro pensava realizar outra com umas 10 barraquinhas, pelo menos. Bonito pretexto para a paz. Padre Zoroastro foi falar com o Dr. Salomão, provou para ele a vantagem de uma concórdia e a oportunidade que para ela oferecia uma obra de religião e caridade. Aparentemente ninguém cedia, ninguém dava parte de fraco. Sobrevindo um motivo de ordem superior, o acordo se fazia para garantir à quermesse o êxito que não podia ter se realizada num ambiente de ódios. Padre Zoroastro sabia convencer e tinha um modo de falar irresistível. Falava baixinho, devagarzinho, perguntava, não é? Se encontrava resistência, ele mesmo respondia, é. Não ligava às objeções nem estudava o que os outros diziam. Continuava falando, caceteando, embalando de mansinho. Os outros concordavam, cochilando já. Dr. Salomão não fez exceção e disse, pois sim. Padre Zoroastro saiu da delegacia, foi para o escritório da Luz e Força, mas não contou para o Nicolau que já tinha estado com o Dr. Salomão. Repetiu só o que havia falado pouco antes, naquele tonzinho sumido de confessionário. Sempre igual, sempre igual. Escuta, Padre Zoroastro, exclamava de vez em quando Nicolau. Sem acrescentar palavra, Padre Zoroastro tinha lá a falar.
não tinha ido ouvir, isto é, tinha ido ouvir o sim, só o sim. Enquanto esperava a hora do sim, falava para impedir o não. Nicolau disse o sim, quando, depois do último não é? É. Padre Zoroastro deu licença para ele dar um pio. E o acordo se fez. O doutor Salomão continuava na delegacia e o Idílio na prefeitura, prestigiados daí em diante pelos 18 de Copacabana. Sob as duas únicas condições: a prefeitura não dava andamento aos executivos por impostos atrasados que tinha em juízo contra Nicolau, e a delegacia deixava sossegado o chalé Felizardo, de que era proprietário um irmão do major. Acordo que não agradou nada a alguns dos 18 de Copacabana. No bar Ideal, um descontente chegou a falar em traição na cara de Nicolau. Nicolau ficou vermelho e tratou de mudar de assunto. O descontente, cuja brutalidade como centro médio do Águia de Aia FC era famosa, percebeu a fraqueza do chefe, tornou a falar em traição e de mal começou a acariciar o gargalo da garrafa de cerveja tip-top. Nicolau empalideceu, balbuciou uma desculpa boba, caiu na rua, então ouviu uma risada irritante. Irritou-se, seguiu para a delegacia e lá exigiu a remessa de um bilhete azul para o descontente, que era fiscal do serviço contra a broca do café. O doutor Salomão, porém, não concordou, e Nicolau foi para casa se remoendo de raiva. De tanta assobiou uma hora inteirinha o miserere do trovador. Não assobiou mais porque Dona Esmeralda veio chamar para dormir. Vá você, eu vou depois. Logo hoje que eu estou tão nervosa, Nicolau. Você sabe que eu não durmo sozinha quando estou nervosa. Então não dorme nunca? Nervosa por quê? Tetéia está passando muito mal. Que é que tem, excelentíssima? Não sei. Uns tremores, uns vômitos, umas coisas esquisitas. Foram ver a Dorotéia Cabral. Nicolau olhou bem para ela e depois disse: Está agonizando. Dona Esmeralda pôs as mãos na cabeça e se encostou no marido chorando. Ora, Esmeralda, que é que significa isso? Não se pode mais brincar, então? Você não conhece a anedota do português? Pensei que você conhecia, por isso é que falei assim. Esmeralda, com a cabeça no peito de Nicolau, engoliu umas lágrimas e perguntou entre dois soluços horríveis: Que anedota, hein? Nicolau contou fazendo cafuné na mulher. Eu acho que já contei para você. Não se lembra? Aquele português que estava muito doente e com medo danado de morrer. Então, para levantar o ânimo dele, chamaram um grande amigo que ele tinha. O amigo veio, chegou perto da cama, sorriu para o doente e disse com um jeito de carinho: Agonizantezinho, hein? Esmeralda se desprendeu do marido. Essa é formidável! E rompeu numa gargalhada nervosa. Não ria tanto, Esmeralda. Faz mal para você. Ela queria dizer que não fazia, mas não podia. Se sacudia toda de riso. Nicolau então pegou na Dorotéia Cabral com muito nojo e levou para a cozinha. Deitada de lado perto do fogão, Dorotéia Cabral sacudiu as patas, vomitou, jogou a cabeça para trás. Morreu. Nicolau voltou para o quarto. Morreu, coitada. Esmeralda pranteou a morte de Dorotéia Cabral. Ah, minha mãe, dizia, até cair de cansaço nos braços de Nicolau. Vamos dormir para esquecer este dia. Dia mais desgraçado. Foram dormir. Acenda a vela, que no escuro eu não durmo. Nicolau acendeu a vela, se deitou encolhido, cobriu a cabeça com o lençol. Não cubra a cabeça assim que eu fico com medo. Feche os olhos? Não posso. Nicolau deu um suspiro, puxou o lençol para baixo, enterrou a cara no travesseiro. Dona Esmeralda virava para a direita, dava com a chama da vela, virava para a esquerda, não achava jeito, se impacientava. Nicolau, passa a vela para o seu lado, faz favor. Nicolau pegou no castiçal, pôs no criado mudo dele, sem dizer palavra, tornou a meter a cara no travesseiro e fechou os olhos. Aí viu a chama da vela, apertou bem os olhos. A chama foi diminuindo, diminuindo e morreu. O relógio da matriz bateu horas. Dona Esmeralda contou: 1, 2 e acrescentou: feijão com arroz. Continuou: 3, 4, feijão no prato. Está errado. Devia ser 1, 2. Ora é feminino.
O professor da escola 15 de novembro, o seu Mesquita, que sujeito engraçado. Que horas são? 12:30. Ó, ignorância quadrúpeda! 12:30 quer dizer 6 horas da tarde. Meio-dia mais meio-dia. 12:30 é o que você quer dizer, seu idiota. Quando o bispo de Samburá foi visitar a escola, seu Mesquita se atrapalhou e gritou: Viva o senhor doutor bispo! E a meninada jogou pétalas de rosa. Padre Dito quase estourou de rir. Que homem bom! Não quis ser bispo. Dava tudo para os órfãos. Morreu a cavalo. Vinha do sítio. Teve uma síncope. Caiu para frente, mas não caiu do cavalo. Entrou na cidade assim, abraçando o pescoço do cavalo. E o cavalo andava devagarzinho para não derrubar o Padre Dito. Milagre verdadeiro. Aquele sim era um santo. Está enterrado... Onde é que está enterrado mesmo? Está enterrado aqui mesmo. E Doroteia, pobrezinha? A gente enterra no quintal. Depois planta umas flores. Não precisa cruz. Padre Dito parece que chegou a conhecer Teteia. Chegou. Ele morreu quando a torre da matriz caiu. Era um santo mesmo. Gostava muito de jardinar. E que jardim bonito! Tem jasmim, tem perpétua, tem cravo de defunto, tem camélia. Camélia é flor de muita estimação, mas só no pé. No vaso perde muito. Amarelece. Fica bom um pé de camélia na sepultura de Teteia. Que diabo! A modo que vem gente. E olhe que vem mesmo. Bom dia, minha filha. A bênção, Padre Dito. Que é que você está fazendo no meu jardim, Esmeralda? Estou escolhendo uma planta bonita para plantar na sepultura de Doroteia Cabral. Morreu? Morreu hoje. Mas isso é pecado, minha filha. Não sabia. Deus não fez as flores para enfeitarem sepulturas de animais. Não sabia. Desculpa. Deus fez as flores para enfeitar os altares das igrejas. Eu vou enfeitar um, então. Diga antes como vão as obras da matriz. Vão muito bem, obrigado, muito obrigado. Não tenha medo de mim, Esmeralda. Tal seria, Padre Dito. Senta aqui neste banco que eu quero contar um segredo para você. Às ordens, Padre Dito. Você conhece meu túmulo? Conheço, sim, senhor. No meu túmulo tem 5 panelas cheinhas de ouro. Sim, senhor, Padre Dito. Você vá lá, desenterre as panelas e dê para a comissão das obras, que o ouro é para acabar com a reforma da matriz, que já está demorando muito. Eu vou hoje mesmo, Padre Dito. Vá com Deus, minha filha. E a Virgem Maria, Padre Dito. Deixa-te dar um beijo, minha filha. O senhor disse um, Padre Dito. Eu não sou o Padre Dito. Me larga que eu grito. Eu sou o anticristo. Eu grito. Eu grito. Gritou. E Nicolau acordou. Que é isso, minha filha? Não me chame de minha filha. Onde é que eu estou? Ai, eu morro com essa aflição. Não se encosta em mim. Não se encosta em mim. Ai, minha mãe. A aflição só passou com água de flor de laranja tomada à força. Então Dona Esmeralda sorriu, beijou muito o marido e contou o sonho. Ele disse 5 panelas só? Você tem certeza? 5. Me lembro perfeitamente. Sei. Ele não disse que espécie de moedas era? Libras esterlinas, por exemplo? Ou dólares? Tem dólares de ouro, se eu não me engano. Isso ele não disse. Nicolau desistiu de dormir o resto da madrugada. Preparou um café forte, bebeu 2 xícaras, foi para a sala da frente, se estendeu no canapé, deu de fumar, pensando. Esmeralda, você ainda está acordada? Que é? Você acredita em sonhos? Acredito sim. Está bem, veja se dorme. De barriga para o ar, imaginava tão depressa, tão grandiosamente, que lutava contra a imaginação. Deus existe. Se existe, a justiça divina não falha e vem mais depressa do que se pensa. Dormiu triste e humilhado e acordou rico. Primeiro pagava os impostos, não precisava mais de esmolas. Depois São Paulo, aplicava o cobre bem aplicado. Depois Rio, depois Europa. Não, Estados Unidos, conhecer aquele colosso. Para a imaginação, o dinheiro é para as obras da matriz. Olha o castigo do céu. Mas não é justo isso. Quem tem o segredo do tesouro é dono do tesouro. Depois não havia perigo. Ia de noite no cemitério e desenterrava a dinheirama. Para a imaginação.
O Crispim zelador já queimou uma madrugada os 2 polacos da colônia Sobieski, que queriam avançar nos florões de bronze dos túmulos. Do Padre Dito mesmo. Subornar também não adianta. Quer dizer, é impossível. Melhor é revelar o segredo. Falar com o Padre Zoroastro e revelar, não vender o segredo. Para a imaginação. Padre Zoroastro não acredita nessas coisas. Homem, arranjava um capanga, matava o Crispim e pronto. Para, excomungada. Bobagem. Aquele retrato ali no diário é da Greta Garbo. Oh, boa. Onde será que ela mora? Para, sem vergonha. Cachorra desgraçada. E o Zequinha Silva, presidente da comissão? Desaforo. É preciso arranjar outro presidente. Outro tesoureiro. Ele. Aí está. Regime novo, gente nova. E o cobre com o tesoureiro. Você já está acordada, Esmeralda? Eu não dormi. Que maçada. Vamos enterrar a Excelentíssima? Enterre você sozinho. Você sabe que eu não gosto de ver enterro. Dorotéia Cabral foi sepultada dentro de uma lata de gasolina e perto de um mamoeiro. Nicolau tomou mais 2 xícaras de café, se arranjou e saiu. Foi para o escritório da Luz e Força. Não parava sentado. Também não parava em pé. O gerente estranhou tanto nervosismo e perguntou: que é que há? Osvaldo Aranha. Isto é, desculpe, nada. Dormi mal esta noite. A Dorotéia Cabral morreu. Não diga. Dona Esmeralda deve ter ficado bem triste. Ficou. Está doente até. Se me der licença, eu vou ver como é que ela vai indo. Padre Zoroastro não estava em casa. Nicolau ficou indeciso, sem saber se devia ou não procurá-lo na matriz. Talvez fosse melhor conversar num lugar mais discreto. Porém, a coisa era urgente. Era. Ia. Não ia. Começou a andar. Foi andando. Foi. De repente apressou o passo e tomou o caminho do cemitério. Encontrou o Crispim chupando num pito de barro perto do portão, ouvindo as queixas de um coveiro, despedido por não ter mentalidade revolucionária. Que é que vem fazer aqui, seu Nicolau? Morta em casa, ainda que mal pergunte? Morreu a Dorotéia Cabral. Mas não isso não. Morreu? De quê? Não sei, doença de cachorro. O túmulo do Padre Dito era logo na entrada. Olhou enviesado para ele. Estou pensando em mandar fazer um túmulo para minha sogra. Foi ver a sepultura da sogra. Era lá no fundo. Estavam abrindo uma cova perto. Quem é que vai ser enterrado? O Bastião. O Bastião da Filarmônica? Não, o pegador de cachorro. É o mesmo. Terceiro cachaceiro que a gente enterra esse mês. Deu uns passos em torno da sepultura da sogra para fingir que tomava medida. E veio voltando, bem devagarzinho, olhando os túmulos. Aqui jaz o Dr. Manuel Bacalhau. Esse também morreu de cachaça. A memória de Dona Iracema Vaz de Castro Soares. Para que dona agora? Passou a vida toda na cozinha. Viandante, para. Aqui repousam os restos mortais de Monsenhor Benedito Moura. Então, Crispim, não vieram mais roubar os bronzes do túmulo, não? Que esperança! Eu tenho sono leve e pontaria certeira. Sei. De cada lado do túmulo tinha um canteirinho de cravos. O anjo de mármore jogava flores sobre a lousa. Já tinham jogado 5, faltavam ainda jogar 3. O caixão está debaixo da terra? O senhor não esteve no enterro, seu Nicolau? Está no gavetão. Debaixo da terra está em Abelarmina. Faz uns 20 anos. O túmulo foi feito por Padre Dito, quando muito uns 2 meses antes de morrer. Tem razão, não me lembrava. Túmulo sólido, pesado, gavetão duro de abrir, tampa bem encaixada. Nem se perceberia que era tampa se não fosse o argolão de bronze. Monsenhor Benedito de Moura. Homem bom. Um santo. Que dúvida. Cada vez que vinha aqui arranjar o jardinzinho... Que jardinzinho? Ué, o jardinzinho que tinha. Antes do túmulo só tinha um jardinzinho e uma cruz no meio. Desse jardinzinho é que Padre Dito cuidava todas as semanas que Deus dava. Quando podia eu ajudava ele. E ele já sabe. Nicolau disse de repente. Até outro dia, Crispim. Não podia mais. Se ficava mais um minuto, se traía e contava tudo. Mas, meu Deus do céu, como é difícil a gente guardar um segredo assim dentro da gente.
Hoje mesmo precisava resolver tudo, senão não aguentava, morria de aflição. Agora é ir almoçar, que já são horas. Nem se discute. Padre Dito, com a desculpa de arranjar a sepultura da velha, o que fazia era enterrar ouro e mais ouro, o filho da... Está falando sozinho, rapaz? Hein? Ah, sim, estava fazendo uns cálculos. Estou com muita pressa. Lembranças em casa. Passar bem, Abílio. Apareça. Depois do almoço, mandou Dona Esmeralda dizer para o Major e o Antônio Vicente que estava doente sem poder sair de casa, mas que queria muito conversar com eles que viessem logo. E na reunião convenceu os companheiros políticos de que era uma infâmia a permanência de perrepistas na comissão das obras da matriz. Mas preciso organizar uma outra com o Major na presidência e ele Nicolau feito tesoureiro. Assentado isso, Dona Esmeralda foi buscar o Padre Zoroastro. Padre Zoroastro foi dizendo que sim com a cabeça, mas na hora de resolver a coisa, falou: está tudo muito certo, porém não pode ser. Por que não pode ser? Não pode ser porque Zequinha Silva é pessoa, não é de muita confiança do bispo. É, e não permitiu mais que Nicolau abrisse a boca. Não é? É, os amigos bem compreendiam a situação. Não é? É. Apertou a mão dos três, foi-se, botando Nicolau no auge da indignação. Começou a injuriar Padre Zoroastro, a falar o diabo do bispo, a dizer coisas de Zequinha Silva, da filha de Zequinha Silva. Insinuou mesmo que entre Dona Isolina e Padre Zoroastro havia grossa patifaria. Então o major saiu de seu silêncio espantado. Mas afinal de contas, Nicolauzito dos meus pecados, o caso não tem assim tanta importância. Não se trata de cargos políticos. São cargos, como direi, são cargos técnicos. Olha a grande besteira. De seu lado, Antônio Vicente não percebia também a causa de tanto ódio. Está claro que seria melhor arranjar outra comissão, mas o bispo não querendo, não valia a pena brigar com o bispo por tão pouco. Eu acho assim. Com saias a gente não briga, que sai perdendo na certa. Nicolau ia e vinha na sala bufando. Tapava os ouvidos quando os outros falavam, dava murros na parede, dizia palavrões. E por fim estourou. Vocês querem saber o que há, não é verdade? Vocês estão cheirando qualquer segredo, não é isso? Pois tem toda a razão. Há um segredo. Eu conto. Não tenho medo, não. Contou à moda dele. E porque os outros assumiram os ares incrédulos, até caçoístas, contou, gritou 2, 3, 4 vezes o sonho da mulher. Caramba, carambolas, disse o major. É muito capaz de ser verdade mesmo. E olhem que as ervas são muitas. Mas 4/5 partes são pro Nicolau, disse Antônio Vicente com um jeitinho malandro. Quase tudo é pro Nicolau, e o resto pra matriz. Naturalmente, disse Nicolau. O major coçou a nuca, fechou os olhos, pensou e depois falou. Mas o nosso Nicolau tem que ser cordato, tem que ser camarada. Que diabo? A gente pode entrar aí num entendimentozinho, hein? Que é que diz a isso o nosso amigo? Nicolau não disse nada e começou a andar de novo, pisando duro. Houve um silêncio cacete. Antônio Vicente acabou com ele. Talvez, eu também penso assim. A bolada é grande, dá para satisfazer todos. Você não acha, Nicolau? Digam com franqueza. Vamos, desembuchem. O que vocês querem é ganhar no negócio, levar sua vantagenzinha, não é? Os dois tentaram protestar, mas Nicolau cortou a palavra deles. Pois muito bem, eu já esperava isso. Quanto é que vocês querem? Mas fiquem desde já sabendo que da minha parte eu não cedo uma tusta, ouviram bem? Agora, na que é para as obras da matriz, podem avançar à vontade. O acordo custou. Mais de uma vez Antônio Vicente pegou no chapéu e ofendido ameaçou se retirar. O major, porém, não deixava. Senta-te aí, homem. Não saias que te arrependes logo. E foi ele que, disposto a não perder o negócio, forçou Nicolau a se contentar com 60%. Ele e Antônio Vicente se comprometiam a auxiliar o amigo em qualquer terreno, recebendo cada um 15. Os 10 restantes seriam para as obras da matriz. Está bem, mas não está de acordo com a vontade do Padre Dito. Deixa-te de bobagem, homem. Tu modificas o sonho e acabou-se.
Quem é que vai provar que o padre disse coisa diversa à tua patroa? Olha que até me acorda um trocadilho bem feliz. Fica o dito do padre dito por não dito, e pronto. Otimíssimo, hein? Não há nada como um bom negócio para pôr a gente alegre. Eu até sou capaz de pagar uma cervejinha. Nicolau recusou e despediu os amigos. Precisava de sossego para estabelecer um plano seguro a ser executado sem perda de tempo. Pensou o resto do dia, pensou parte da noite e na manhã seguinte combinou a coisa com os sócios. Os 18 de Copacabana foram convocados para as 19 horas em casa do major. Compareceram 10. Nicolau arranjou mais uns malandros e marcharam todos incorporados para a casa de Zequinha Silva, a fim de exigir a renúncia coletiva da comissão, ou ao menos a do presidente e tesoureiro, que era o genro do presidente. Mas Zequinha Silva mandou dizer que não recebia ninguém, e quando a coisa já estava quente, chegaram o padre Zoroastro, o doutor Salomão e o prefeito Edílio. Discutiram na rua mais de meia hora. Afinal, os 18 de Copacabana concordaram em que no dia seguinte haveria uma reunião na Câmara Municipal, a fim de se resolver com calma e definitivamente o assunto, presentes as autoridades, interessados e pessoas conspícuas de Jataí Vila. Concordaram a muque? Paulista não tem ânimo bélico, costumava afirmar o prefeito Edílio, porque o doutor Salomão mandou chamar o destacamento. Nicolau pensou a noite toda, gastou a manhã limpando o revólver, encheu o tambor, pôs outras balas no bolso, beijou a mulher aflita, respondeu carrancudo ao sorriso da vizinha, sua comadre, tomou a rua Siqueira Campos, antiga Júlio Prestes, atravessou o largo Juarez Távora, antigo de São Paulo, deu um esbarrão distraído no solicitador Raimundo de Matos, não pediu desculpa, também não ouviu o palavrão do solicitador, passou pelo correio sem perguntar se havia carta, entrou na Câmara Municipal com a braguilha da calça aberta. "Abotou aí", disse o major. Na sala das sessões já estava apinhada. Padre Zoroastro, na presidência, explicou os fins da reunião e deu a palavra para Antônio Vicente. E este falou. Os que, como nós, costumam buscar no passado os ensinamentos para o presente, sabem que na Idade Média várias expedições armadas, chamadas cruzadas, deixaram a Europa para arrancar Jerusalém das garras sacrílegas dos muçulmanos. "Que é que nós temos com isso?" perguntou o genro de Zequinha Silva. "Muita coisa. Vossa Excelência não me deixou terminar o paralelo que pretendo esboçar. Com efeito, meus senhores, ao grito de Deus o quer, os cristãos do Ocidente, mais de uma vez, se levantaram de armas nas mãos para expulsar da Cidade Santa os infiéis do Oriente. Pois bem, nós, os fundadores da República Nova, também nos levantamos ao grito de revolução, para exigir que os membros da atual Comissão das Obras da Matriz, infiéis de 24 de outubro, sejam destituídos e imediatamente substituídos pelos fiéis de Copacabana, pelos heróis. Padre Zoroastro interrompeu. "Eu acho que a discussão deve ser curta, não é? E se cingir aos fatos? Devemos economizar nosso tempo." "Também acho, excelentíssimo senhor presidente desta augusta Assembleia, e é por isso... O que o senhor Antônio Vicente pede é a substituição da comissão atual, não é? E funda seu pedido no fato do senhor José Silva e demais membros da referida comissão não serem revolucionários. Pois então, já estamos cientes, e eu vou dar a palavra ao senhor José Silva para dizer o que julgar conveniente a respeito. Fica bem assim, não é? Tem a palavra o senhor José Silva." Zequinha Silva principiou dizendo que desconhecia revolucionários em Jataí Vila, a não ser alguns de última hora. Colocava, pois, a questão em outro terreno. Achava que se devia somente indagar se a atual comissão era ou não composta de gente trabalhadeira e honesta, porque ser revolucionário só não adianta. "Eu sou produto do meu trabalho honrado", gritou o major. "Como é mesmo?" perguntaram. "Ficam proibidos os apartes", falou o padre Zoroastro. "Não é melhor? Continue, seu Zequinha." Zequinha provou documentalmente que a comissão presidida por ele sempre se houve com diligência e probidade. Em todo caso, desistia, por si e pelo genro, de continuar nela se a maioria dos presentes quisesse, mesmo porque confiança não se impõe. Padre Zoroastro disse que era melhor recolher logo o voto dos presentes. Os presentes, com exceção do major Antônio Vicente e Nicolau,
que queria a palavra para uma explicação pessoal, concordaram, e Padre Zoroastro falou que antes de proceder à votação, desejava ler para o governo de todos uma carta do bispo de Samburá. Na carta do bispo dizia que, caso fosse destituída a comissão atual, que lhe merecia a mais absoluta confiança, não autorizaria outra que se formasse a dirigir as obras da matriz e suspenderia estas até melhores tempos. Ah, é assim? Berrou Nicolau. O senhor, Padre Zoroastro, quer fazer pressão? O senhor se engana. Não estamos mais sob o domínio do perrepismo. E a confusão se fez com injúrias pesadas. Mas Padre Zoroastro ameaçou se retirar e conseguiu assim restabelecer a calma. Então disse: Senhor Nicolau Foz, saiba que eu não fiz mais do que cumprir o meu dever de pároco lendo a carta do excelentíssimo senhor bispo desta diocese, não é? Perfeitamente, apoiaram. Mas se o senhor tem algum esclarecimento importante a dar e promete não se exaltar, eu lhe concedo a palavra por 5 minutos. Nicolau, de olhos fechados, fungava forte entre o major e Antônio Vicente. Não tem nada a dizer? Perguntou o padre Zoroastro. Nicolau abriu os olhos, viu o sorriso vitorioso de Zequinha Silva, pulou da cadeira e afirmou: Tenho uma coisa a dizer. Não diga, disse Antônio Vicente baixinho. Nicolau se virou para o companheiro e falou: Digo. Diga de uma vez, gritaram. Pois digo, se a comissão atual não for destituída. Ela tem a seu favor a honestidade com quem tem agido, aparteou o prefeito. Em face da revolução, não há direitos adquiridos, berrou Antônio Vicente. Que asneira é essa? Falou o doutor Salomão. Que o senhor está dizendo? Asneira? São palavras textuais do ministro da Justiça. Está com a palavra o senhor Nicolau Foz, advertiu o padre Zoroastro. Se não destituírem a comissão do PRP, eu não revelarei um segredo. Não revelaremos, secundou o major excitadíssimo, o qual segredo foi contado pelo falecido padre Dito à minha senhora. E a confusão se fez de novo, e padre Zoroastro de novo conseguiu restabelecer a ordem. Temos o direito de saber, não é? Então, aos berros, Nicolau soltou tudo, menos o lugar onde se achava escondido o tesouro, e padre Zoroastro desistiu de restabelecer mais uma vez a calma. Impossível. O genro de Zequinha Silva subiu na cadeira e começou a arengar sem ser ouvido. Antônio Vicente só sabia dizer: Conheceram, papudos? Entre os que achavam que aquilo era uma mistificação inóbil e os que pensavam que, por via das dúvidas, convinha verificar a coisa direito, houve ameaças de tiros. O Turumbamba estava armado. Puxaram o genro de Zequinha Silva por uma perna, deram uns tabefes nele. Ele rolou no chão gritando: Basta, assassinos! Padre Zoroastro, com muito custo, salvou o coitado e se retirou com ele, e Zequinha abanando a cabeça. Sempre a maldita história do espiritismo estragando tudo, não é? A mãe, a sogra, a mãe de Esmeralda, a sogra do Nicolau, já eram assim. Aos poucos, os mais chegados a Zequinha Silva foram também saindo. Disposto a aclarar o negócio do tesouro, o doutor Salomão, em pé na cadeira da presidência, perguntou se estavam numa terra de bugres. O silêncio respondeu que não, e o doutor Salomão se declarou pronto a servir de intermediário entre os grupos adversos e fazer um acordo honroso. Não há acordo, disse Nicolau. Para o doutor Salomão era chegada a hora de todos usarem da máxima franqueza. O senhor Nicolau Foz não queria fazer acordo, prescindia assim da colaboração alheia, mas que essa colaboração era indispensável para ele, estava patente no fato do senhor Nicolau Foz, embora conhecendo o lugar onde se encontrava o tesouro, não haver até então se apossado dele. Porque fui educado na escola da honestidade. Sou brasileiro legítimo, de raça. O doutor Salomão insistiu em que a hora só admitia cartas na mesa. A honestidade do senhor Nicolau Foz estava acima de toda e qualquer suspeita, mas ele era de carne e osso como os outros. Se tivesse jeito de se apossar sozinho do tesouro, já teria feito. Achava, pois, conveniente que, antes de mais nada, fosse revelado o lugar onde as 5 panelas de ouro estavam escondidas, o que foi aprovado com calor. As considerações do Dr. Salomão tinham abalado a Assembleia. Nicolau sentia sobre ele, e através dele sobre o tesouro, o olhar ávido dos 2 irmãos Tarantelli, do tenente Messias Jesus Conrado,
do Alcibiades Valentim, vulgo Alibabá, do Bibi, do Dadal, do Zizi, do Dr. Teotônio, de todos os presentes, de todos os ausentes. Canalhada. Felizmente estava armado. Matava, morria, mas não dizia. O Dr. Salomão sentara-se fixando Nicolau. A Assembleia sentou-se fixando Nicolau. O major se levantou. Somos todos pessoas de respeito e que se prezam, não é verdade? Pois muitíssimo bem. O que há a fazer é entrar no entendimento cordial com o nosso simpático amigo Nicolau, a fim de que ele, certo de que não será prejudicado, possa revelar o lugar em questão, pois não lhe parece assim? Compreendo, disse o Dr. Salomão. O Sr. Nicolau impõe condições. Condições não, falou o major. Ou melhor, existem condições, mas quem as impõe é o próprio Padre Dito, que Deus o tenha. Que condições? Perguntou o Dr. Salomão. Razoáveis, muito razoáveis, disse o major. Justíssimas até, e é preciso que sejam respeitadas, está claro. Mas quais são elas? Insistiu o Dr. Salomão. O saudoso Padre Dito faz absoluta questão que 90% do dinheiro fique pertencendo ao nosso prestante amigo Nicolau, empregando-se o 10% restante nas obras da matriz. Então, são ou não... O quê? Está brincando? Bandalheira. Quanto leva no negócio? Que piratas! A Assembleia gritava de pé. O Dr. Salomão tornou a subir na cadeira, ameaçando dissolver a reunião com o destacamento. Pediu calma, obteve relativa e falou. O Sr. Nicolau sustenta o que disse o Major Mourão? Nicolau disse, sustento até morrer. O Major suspirou aliviado. O Dr. Teotônio disse, eu proponho, para harmonizar as coisas, que o dinheiro seja todo entregue ao benemérito governo provisório para ajudar o resgate da dívida nacional. Houve uma salva de palmas, mas não unânime. Nunca! Berrou Nicolau. Ao menos 50% eu exijo para mim, porque foi para minha mulher que Padre Dito apareceu em sonho. O major ficou sincopado. Como? 50%? Mas, ora essa, 50%? Não pode ser. Ah, e um engano. Não, não é. Não está certo. Antônio Vicente se ergueu com altivez, foi até a porta, virou-se antes de sair e disse, com traidor eu não discuto. O prefeito Idílio disse, eu proponho que 50% sejam para as obras da matriz mesmo e 50% entregues à prefeitura para serviços de utilidade pública. Nunca! Berrou Nicolau. 50% para mim. O resto pode ficar para o que quiserem. Zizi disse, eu proponho que o dinheiro inteirinho... Nunca! Berrou Nicolau. A metade tem que ser para mim. O tenente Messias disse, engrossando a voz, eu proponho que se obrigue o Nicolau a dizer já, mas já, imediatamente, nem que seja a força onde é que está o cobre. Nicolau quis falar, mas não pôde, e os dois irmãos Tarantelli, o tenente Messias Jesus Conrado, o Alcibiades Valentim, vulgo Alibabá, o Bibi, o Dadal, o Zizi, o Dr. Teotônio, os outros, todos, até o Dr. Salomão, até o prefeito Idílio, até o Major Mourão, que já não sabia direito o que fazia, com os punhos erguidos cercaram Nicolau. Aí Nicolau puxou o revólver. Cachorros! Cachorros! Foi andando de costas até a porta, saiu correndo. Na rua, o Afonso Henriques esperava o pai de Baratinha. Nicolau, brandindo o revólver, entrou no alto e mandou. Toca para o cemitério. Afonso Henriques começou a chorar. Toca, senão te mato. O Ford pulava na rua da expiação. Afonso Henriques suplicava. Vamos voltar, seu Nicolau. Por favor, o senhor está tão nervoso. Nicolau dizia. Toca, seu covarde. Não esperou o Ford parar. Saltou, tropeçou, quase caiu. Entrou no cemitério de revólver na mão. Deu poucos passos. Parou. Estava tonto. Olhava de um lado para o outro e pensava. Que é que eu vim fazer, meu Deus? Com o enxadão, Crispim surgiu por detrás da capela. Longe ainda. Nicolau deu com ele, correu para o túmulo do Padre Dito. Sem largar o revólver, começou a desmanchar um canteirinho. Crispim correu também, gritando. Que é isso, seu Nicolau? Não faça isso! Nicolau viu Crispim já perto,
Pulou na frente do túmulo, apontou para o gavetão e atirou. Largue esse revólver, seu Nicolau. Nicolau enfrentou Crispim, disse com voz sumida. Me dá essa enxada. Eu dou se o senhor largar o revólver. Me dá essa enxada. Me dá essa enxada. Não se chegue, seu Nicolau. Me dá essa enxada. Nicolau ia avançando, Crispim recuando. Por que o senhor quer? Me dá essa enxada. A voz sumia cada vez mais, o revólver tremia, os olhos se enchiam de lágrimas. Eu mato, me dá essa enxada. Mal podia suster o revólver, segurou com as duas mãos. Crispim recuou até o túmulo do padre com o enxadão erguido. No túmulo do padre dito, o senhor não toca, seu Nicolau. Eu te mostro. Mas antes de apertar o gatilho, levou com o enxadão no alto da cabeça. Caiu com os miolos de fora. Acuda! Acuda! Deu de gritar o Crispim. Foi quando no portão do cemitério pararam vários automóveis, e seguida dos dois irmãos Tarantelli, do Tenente Messias, do Alcibiades Valentim, vulgo Alibabá, do Bibi, do Dadal, do Zizi, do Dr. Teotônio, todos, até o prefeito Idílio, até o Dr. Salomão, até o Major Mourão com o chapéu de Nicolau na mão. O doido esqueceu a cabeça. Dona Esmeralda entrou de carreira, deu um grito, se jogou sobre o cadáver, mas não chamava pelo marido não. Dizia só, ai minha mãe, minha mãe.